Então, eu vou começar essa aula passando algumas orientações, certo? Quero que vocês vejam aqui no ambiente, né? No Google Classroom. Vocês têm um mural, certo? Eu quero que vocês acompanhem principalmente pela aba aqui de atividades, que no celular também tem lá. Vocês vão ver informações gerais. Nas informações gerais já tem a biblioteca e o simulador. Vocês não veem essas várias semanas, porque ainda não tem material, mas vocês veem a semana 4, semana 3, daí em diante vocês veem. E aí, pela aba de atividades, o conteúdo está organizado por semanas, fica melhor de vocês acompanharem. Alguns têm como atividade mesmo, que tem data de entrega, mas isso é só para controle de vocês. Aí vocês assistem e marcam como concluído, aí assim vocês ficam sabendo o que é que já assistiu ou não, para lembrar quando voltar e entrar novamente, né? Critério de vocês. Outros não, outros é um anexo que é só de material, não precisa marcar como concluído. E tem capítulo de livro, simulador. Isso não é o simulador do projeto, né? Aquele simulador do exemplo de futebol para jogos. E eu lancei a atividade, certo? Da semana que passou, a semana 4 e a semana 3. Então, foi a segunda aula de Steering Behaviors e as aulas de máquina de estados, inclusive a aula do time de futebol, que é baseada em máquina de estados. Eu não cobrei nada da aula do simulador, porque foi uma aula prática. Então, esse formulário de atividades não cobra sobre a aula 8, não. Certo? Cliquem e respondam. Eu coloquei até 16 de março, que aí, em algum momento, assim, de 16 para 17, é provável que eu entre e pegue as informações de quem já preencheu. A partir do dia 16, eu vou ver isso, certo? Para marcar a frequência. Então, respondam até o dia 16 para ter garantia de que você vai levar presença e não falta. Muita gente nessa disciplina está matriculada e não tem vindo para as aulas ao vivo. Eu não sei se estão acompanhando toda a gravação e tudo mais, né? Mas espero que esteja. E eu acho que ia dar mais alguma informação agora do simulador que me fugiu. Ah, sim, aqui no simulador, nessa atividade sobre o simulador, tem um arquivo .7z para se baixar 2 projetos do Eclipse e tal, e tem um documento explicando praticamente tudo. Acho que não vai ter muita dificuldade, não. Se der alguma incompatibilidade, como aconteceu comigo e com alguns alunos, eu conversei aqui antes de começar a gravar, você pode baixar a última versão do Eclipse e a última versão do JDK, do Java, e provavelmente roda, se você tiver com dificuldade de rodar no Eclipse. E bem, esse documento explica como fazer as configurações, que vai importar os projetos e tal, como rodar os times de exemplo, quando você... Aliás, quais são os times de exemplo, está explicado aqui, como rodar cada um deles, você vai ter que pegar o visualizador e fazer uma série de comandos no visualizador para você poder ver a partida rodando. Se não fizer isso, a partida pode estar acontecendo, mas assim, de maneira em background, né? Background. Aqui tem algumas dicas mais, e hoje, de manhã, eu acrescentei essa informação aqui sobre um time que vocês não têm acesso ao código, mas vocês podem colocar ele para rodar só para servir de um adversário ali para ajudar vocês. Para comparar o time de vocês. Se o time de vocês estiver perdendo desse, está ruim ainda. Começar a ganhar, aí está no caminho certo, está bom o seu time. Então é isso, dê uma olhada nessas instruções aí. Precisa começar a mexer nisso, certo? A mexer com código, a praticar, a tentar melhorar os exemplos que eu dei. Os exemplos que eu dou, um código e tudo mais, são exemplos bem simples. Não é um time que joga ainda. É um time que faz algumas ações de jogo. Um só se posiciona, o outro só corre atrás da bola e chuta. O outro é para controlar pelo teclado, né? É mais para debugar, para entender como funciona também.
Então, pega esses times aí, essas ideias que estão aí, e cria um time que se posiciona, que corre atrás da bola, que chuta para o gol, que troca passes, que age coletivamente de uma maneira legal. Ideias para fazer isso, eu já dei na aula da semana passada, a aula 7. Tem a aula e tem capítulo de livro, de onde eu tirei as informações da aula. Então, eu recomendo demais, fortemente recomendado, ler este capítulo de livro que eu coloquei aqui, certo? Para fazer uma boa IA para o time. E é isso. Eu vou começar essa aula. E nessa aula, gente, ela poderia ter sido assim uma primeira aula. Mas eu quis começar as primeiras aulas com técnica mesmo, com coisa que motivasse vocês e, inclusive, que preparasse para o projeto. Aí eu acelerei esse ensino de técnicas que preparam para o projeto. E agora eu quero fazer uma reflexão mais conceitual, certo? Sobre as técnicas que a gente viu e as que a gente vai ver, inclusive. Então, vamos falar de agentes inteligentes e tipos de ambiente, certo? Poderia ser a primeira aula da disciplina, como eu falei. Veja, o que a gente apresentou na primeira aula foi uma definição só, bem abrangente, do que são sistemas multiagentes. Aí eu estava focando no multi, tem que ser com múltiplos mesmo. Eu dei essa definição aqui. São aqueles sistemas que incluem múltiplas entidades autônomas que têm informações divergentes ou interesses divergentes ou ambas as coisas. E que por isso precisam interagir, certo? Por terem essas diferenças, e até eu poderia falar também limitações, eles precisam interagir. Então, não precisa ter aprendizagem de máquina neles. Isso não entra na definição. Não precisa ter, deixa eu ver o quê? Internet. Não entra na definição também. A definição de sistemas multiagentes é que são agentes autônomos. Não precisa estar distribuído em várias máquinas, também não. Mas geralmente roda em paralelo, porque eles são autônomos, tomam decisões independentemente um do outro, um não interfere na decisão do outro, e eles são limitados em algum sentido, têm informação restrita, têm interesses ou capacidades restritas também, poderia acrescentar aí. Capacidades divergentes. Que por conta disso, essas entidades autônomas precisam interagir. Essa é a definição bem geral. O que eu vou apresentar nessa aula é baseado num livro, também contei com os slides do professor George, né, mas que também são baseados no livro, baseado num livro de inteligência artificial, que foi o livro mais usado do mundo durante talvez quase 2 décadas. Até que a área de aprendizagem de máquina, né, cresceu demais e ele ficou um pouco para trás, porque o foco dele é mais abrangente. Inclui a aprendizagem de máquina como uma parte, mas o foco dele é mais abrangente. E ele propõe uma visão que serve para toda a área de inteligência artificial. Ele propõe que todo sistema inteligente seja analisado sob um certo paradigma, uma certa visão teórica, que é o paradigma de agentes. Aí eu vou explicar agora o que é um agente, pensando mais individualmente, o que é um agente inteligente na perspectiva desses autores, que são Russell e Norvig. Eles hoje têm cargos altos em empresas de tecnologia aí. Um deles eu acho que é o Peter Norvig, ele era o diretor de pesquisas do Google, por exemplo. Tem Stuart Russell. Então, eles propõem uma série de conceitos que é para você analisar sistemas inteligentes, certo? E
A gente vai ver esses conceitos, essa visão deles. A visão deles é que tudo que a gente chama de inteligência artificial é uma área muito grande, com muitas técnicas diferentes. Mas tudo que se faz nessa área pode ser visto como construção de agentes racionais. Que são agentes, na visão deles, não é conflitante com a visão que eu apresentei inicialmente, que era uma visão que já apresenta o que é um sistema multi-agente, né? Só que é uma visão, como eu diria, um pouco mais de engenharia, tipo assim, eu vou construir um sistema inteligente, um pouco mais metodológica. Eu tenho aqui uma série de conceitos que servem de metodologia para eu pensar o meu sistema inteligente, certo? E um dos conceitos é esse, conceito de agente. O que é um agente? Conceito que serve para analisar sistemas. Por isso que se fala no paradigma de agentes, certo? É uma maneira de pensar focada em agentes. E praticamente qualquer sistema pode ser analisado sob essa perspectiva. Então, o que é um agente? É tudo que é capaz de perceber o ambiente por meio de sensores, ao invés de ambiente, às vezes eu vou chamar de mundo. Deixar só o M, porque é ruim de escrever com o mouse. Ele percebe o ambiente por meio de sensores. E ele age sobre esse ambiente por meio de atuadores. Se a gente for pensar um ser humano como um agente, dá para encaixar nessa definição aí. O ser humano está inserido no ambiente, no mundo físico, no mundo real, a gente vai falar às vezes, né? Quais são os nossos sensores? São os olhos, os ouvidos, a pele, são as maneiras de a gente perceber o ambiente. Perceber frio, calor com a pele, né? Tem o tato também, os olhos, que é a visão. E quais são os nossos atuadores? São as maneiras de a gente realizar ações no mundo. São nossas pernas, mãos, boca, para falar, para pegar, para andar. Então, isso são os atuadores. Permitem que a gente atue no mundo, inclusive modificando o mundo. Um agente robótico, ele vai ter sensores, que são chamados de sensores mesmo, um sensor ultrassom para perceber distância, ou um sensor laser também para perceber distância. Ele pode ter sensor mais elaborado, tem sensor que fica girando ao redor dele, fazendo um mapeamento 3D, geralmente com laser também. Ele pode ter um sensor de... Pode ter sensor de umidade, de infravermelho, de um monte de coisa. Já mexeu com Arduino, já mexeu com sensores, né, com vários. Sensor de presença, sensor de calor. E a gente pode ter, assim, como analogia disso aí, de um robô que atua no mundo real, de um ser humano atuando no mundo real. A gente pode ter agente de software, que ele também vai receber algum tipo de percepções. A ideia aqui não é muito diferente. Aliás, eu diria até que é análoga à ideia de entrada de um algoritmo. Certo? Então, o agente ele vai ter um tipo de entrada, que são as percepções. Às vezes, num software, quando você está fazendo um agente de software, é uma coisa muito simples, não tem um sensor, tem só assim, um parâmetro que você passa e aquilo são as percepções. Mas conceitualmente a gente vai falar que ele pode ter algum sensor para receber as percepções. E tem atuadores, ele tem alguma maneira de realizar ações. É como se fosse a saída do algoritmo. Então, a ideia de agente é meio que a ideia de um algoritmo, mas um algoritmo que fica continuamente interagindo com o ambiente, certo? Não é mais a ideia de um algoritmo que roda uma vez com a entrada e dá uma saída, mas é a ideia de um algoritmo que fica interagindo, trocando informação, ele recebe percepção, realiza ação para modificar o ambiente onde ele está inserido, ou o mundo onde ele está inserido, certo? Essas ações alteram o ambiente, geram novas percepções, ele vai agir e vai realizar ações no ambiente. Bem, qualquer coisa que eu puder encaixar nesse modelo, nesse esquema, eu posso chamar de agente.
E aí, como eu falei, basicamente a ideia de um algoritmo que fica continuamente interagindo com o ambiente. Quase um algoritmo online, existe esse conceito de algoritmo online. Então, o agente ele vai receber percepções aos poucos, certo? Aí você pode pensar assim que ele, para tomar uma ação, ele pode ser que ele precise analisar uma, duas percepções, três, quatro, talvez com uma só ele já tome uma ação. Talvez ele precise de uma sequência maior. Então, conceitualmente, a gente diz que um agente, ele, para uma dada sequência de percepções, ele vai responder com uma ação. E a gente, conceitualmente, assim, do ponto de vista teórico, a gente pode imaginar que existe uma função do agente que diz para toda sequência possível de percepções qual ação aquele agente retorna. Certo? Esse é o conceito teórico assim da função do agente. Cada sequência de percepções, o que ele retorna. Pode ser uma sequência com uma, duas, três, com qualquer quantidade de percepções. Para exemplificar, vou falar do mundo do aspirador de pó. Imagine que tem dois locais, tem dois quadrados, A e B. Existe um agente aspirador de pó que pode mover para a direita, mover para a esquerda, pode aspirar ou pode não fazer nada. Aí como é que você planeja essa função do agente? Vamos pensar na função do agente, a função matemática, certo? Você não implementa assim, mas só conceitualmente você pode pensar assim. Você tem que imaginar todas as possíveis sequências de percepção, qual ação realizar. Por exemplo, ele pode ter uma sequência de uma só percepção. É a percepção que diz que o quadrado A, tem dois quadrados, A e B. Tem o aspirador de pó aqui, certo? Meio esquisito, mas enfim, é esse negócio aqui. Aqui tem sujeira. E aí ele pode realizar aquelas ações de mover para a direita, para a esquerda e sugar, e aspirar. Então ele pode receber a percepção de que o quadrado A está limpo e já realizar uma ação, digamos, a ação direita. O quadrado A está sujo, aí ele faria a ação de limpar, né? Faz sentido que você responda assim. Ou pode ter uma sequência de percepções. A está limpo, A está sujo, digamos assim. Como é que ele vai agir depois que ele tiver duas, três percepções assim? Primeiro ele teve a percepção que A estava limpo, depois que A estava limpo, depois que A estava limpo. O que é que ele faria depois dessa sequência de três percepções? Anda para a direita. Se A está limpo, continua limpo. Agora, se A está limpo, A está limpo e depois A ficou sujo. Bem, a ação agora, depois dessa sequência de percepções, seria fazer a aspiração, né? Limpar. Então, conceitualmente, cada agente, você pode pensar que ele responde a sequências de percepções, ele responde com alguma ação. Conceitualmente, é uma função que mapeia sequência de percepções em ação. Certo? Essa sequência de percepções pode até ser infinita, porque você vai deixar o agente rodando lá no ambiente indefinidamente. Então, conceitualmente, não tem limite de tempo, pode ser um tempo infinito e ele vai ter uma sequência de percepções infinitas. E ele tem que estar preparado para responder a qualquer sequência dessa. Digamos, desde o momento que ele liga, começou a sequência de percepções, certo? Ele vai começar a responder com ações, mas a sequência só aumenta, ela não zera, não. Ele pensa em termos do histórico, até chegar para, sei lá, um nível que ele está com 10 mil, um histórico de 10 mil percepções. O que é que ele deve fazer em seguida? Então, não é possível você criar uma tabela completa que responde a cada possível sequência histórica de percepções do agente. Não é possível, é inviável. Então, a gente cria programa que pensa de maneira mais limitada, talvez olhando não todas as percepções passadas, mas algumas delas. Talvez só uma delas tenha gente que funciona assim. E ele toma uma ação, com base em uma percepção, uma ação, ou com base em uma seleção das últimas percepções, ele seleciona as últimas e toma uma ação. Ou ele cria algum mecanismo interno para
não guardar toda essa sequência e responder mais fácil com alguma ação. Mas, veja só, a ideia é que ele responda, mas responda a ação melhor possível. O melhor possível é ele ter a sequência histórica todinha do passado para tomar a ação. Mas como é inviável, ele não vai guardar a percepção histórica todinha, mas vai tentar tomar uma ação tão boa quanto. Aí você economiza espaço, não vai ser mais uma tabela infinita, economiza tempo, não vai ter que processar toda a sequência para poder escolher a melhor ação, mas vira um desafio, certo? Fazer um bom agente. Como, não é nem preencher, mas como compensar por essa tabela? Porque eu vou dispensar a ideia de uma tabela daquele jeito para criar uma maneira mais eficiente de responder. Como compensar por essa tabela que não vai existir? E até mesmo como pensar o que é um bom agente, né? A gente vai precisar discutir isso. Então, basicamente, é isso que as técnicas de inteligência artificial vão responder. Alguma maneira de substituir uma tabela que seria infinita, de ainda por cima ter um desempenho bom, próximo do ótimo, se você pensar em termos da função ótima e perfeita do agente. Então, vamos definir o que é um agente bom, um agente que age de uma maneira boa. A gente vai chamar isso de um agente racional. É um agente que faz tudo certo em termos, porque é tudo certo dentro das suas possibilidades. Quer dizer que é um agente que as ações sucessivas dele fazem o mundo passar por uma sequência de estados boa. Atua no mundo gerando gerando bons resultados no mundo, né? Mas o que é ainda? Como é que eu sei o que é bom? A gente vai precisar de uma medida de desempenho, não tem como fugir disso. A gente vai ter que ter um número que diga quão desejável é a transformação que ele produziu no mundo, digamos assim. Quão desejável, quão bom, numericamente, é essa ação que ele, sequência de ações que ele produziu no mundo, certo? E aí você avalia o agente com base nessa medida de desempenho. Veja, o que eu estou falando aqui, você pode encaixar tudo isso até mesmo em aprendizagem de máquina. Você vai querer fazer uma rede neural que seja boa em classificar imagens. Você pode pensar essa rede neural como um agente, como sendo assim, o core, a parte central do agente. Ela tem que ser capaz de classificar imagens bem. Poxa, mas o que é classificar imagens bem? É assim, eu vou querer classificar especificamente imagens de animais. E são 10 tipos de animais. E aí ela tem que classificar cada foto de animal com o seu tipo certo. E a medida de desempenho aí tem aquelas medidas de desempenho todas, né? Acurácia, precisão, tem várias medidas de desempenho para uma rede neural. Mas, enfim, se encaixa nessa descrição conceitual aqui, nessa visão conceitual de agente. Aí eu vou treinar uma rede neural que é basicamente ensinar um agente a tomar boas ações segundo a medida de desempenho lá que for adotada. Certo? Mas a gente pode falar de agente inteligente sem ter treinamento também. É um agente inteligente que eu sento e escrevo o código dele. Não teve treinamento. Foi o código que eu escrevi. Um agente racional, para cada sequência de percepções possíveis, ele deve selecionar a ação que venha a maximizar a medida de desempenho. Então, veja, tem a medida de desempenho, e essa medida vai servir como guia para o agente selecionar suas ações, no sentido de que você vai desenvolver o agente ou treinando com aprendizagem de máquina, ou programando pensando assim, tem que dar como resultado um negócio bom nessa medida de desempenho.
certo? Agora, ele vai tentar maximizar, em termos absolutos, ele vai tentar ter o melhor desempenho possível. Tipo assim, a rede neural que vai acertar todas as imagens. Nem sempre é isso, certo? Ele vai acertar o melhor possível dentro do conhecimento que ele recebe. Uma rede neural, por exemplo, vai ter um desempenho o melhor possível, dado o conjunto de treinamento que ela recebeu. Se o conjunto de treinamento for bom, dá para treinar ela para ser boa. Se for ruim, a rede neural não dá para treinar para ser boa. Se for um conjunto de treinamento muito bom, muito detalhado, aí eu consigo treinar ela para ter um resultado muito bom, muito preciso. Semelhantemente, se eu estiver programando um agente na mão para qualquer outra coisa, programando um robô para agir no mundo, vou fazer ele tomar a melhor ação possível dentro do que ele sabe sobre o mundo. Porque ele vai ter sensores que podem ser ruins, sensores que não dizem precisamente qual é a distância dele, qual é o formato do ambiente ao redor, então ele não percebe que está acima dele, aí ele pode bater ali o sensor do agente numa mesa, quando passa embaixo da mesa. Bem, ele foi um agente péssimo que o cara não soube fazer bem. Não, ele só não sabia, ele era impossível ele saber que tinha uma mesa acima se ele não tiver um sensor que detecta o que está em cima. Então ele vai agir o melhor possível dentro das limitações. Isso é agir de maneira racional. O melhor possível, visando aquela medida de desempenho, visando subir o valor dela, mas dentro do que ele é capaz. Isso quer dizer que racionalidade é diferente de perfeição. Ele não vai ser perfeito, ele vai ser tão bom quanto ele tem possibilidade de ser. Certo? Ele é limitado. Aqui tem um exemplo de atravessar a rua. Se eu não me engano, era algo assim, tá? Você vai atravessar uma rua, você olha para um lado, olha para o outro, vê, não tem carro, ou o carro está longe, aí você atravessa tranquilo. Só que às vezes você fez tudo certo dentro da sua limitação. E aí, quando você está atravessando, sei lá, um carro sai da garagem do prédio. Aí, quando sai da garagem, você não viu que estava saindo quando começou a atravessar. E aí, pode não dar certo. Ou então, você olhou para o lado, que é a mão da rua, mas na contramão veio uma bicicleta desinvestada. Aí, você pode ser atropelado, tendo feito tudo certo. Então, foi uma ação racional a sua. Foi uma ação boa. Mas não foi perfeita, porque você não tem uma visão completa do mundo. Então, você tem que escolher bem a medida de desempenho, porque é ela que vai orientar o agente sobre o que é bom e vai orientar o seu desenvolvimento desse agente. Então, ela não pode olhar só para o que acontece internamente no agente, tem que olhar quão boa foi a ação dele externamente no mundo. Então, ela tem que refletir a tarefa que você deseja realizar. Fez bem a tarefa no mundo exterior, aumenta o valor nessa medida. Se ele fez mal, diminui. A medida de desempenho tem que ser bem escolhida, certo? É isso que eu quero destacar. Então, o que seria ruim para o mundo do aspirador? É você ver quantas vezes ele fez a ação de aspirar. Ele olhou só internamente, a gente está fazendo muitas aspirações, muitas ações de aspirar. Então, ele está bom. Não sei, tem que olhar fora. Tem que ver quanta sujeira ele limpou. Quanto de sujeira ele limpou. Ele realmente aspirou muita poeira, removeu do ambiente muita poeira. Se removeu muito, aí você dá um valor alto, se removeu pouco, você dá um valor baixo. Pronto, essa é uma boa medida de desempenho. Ela está olhando para o mundo exterior, certo? E para a tarefa que você deseja realizar. Mas numa rede neural, isso pode ser até comparado com você olhar para se no treinamento está caindo aquela função de custo. Está caindo a função de custo, ele está aprendendo, está ótimo. Não. Tem que pegar essa rede e avaliar ela no conjunto de validação ou conjunto de teste. Pode ser que esteja caindo lá a função de custo
tem outro nome também que chama a função lá de erro, e essa queda não se reflete no desempenho dele no mundo. Ele tá começando, talvez, até a fazer um overfitting, memorizar. Quando você testa no conjunto de validação, está caindo na função de custo. Mas quando você testa no conjunto de validação, pode ser que esteja subindo o erro. Então, é a diferença entre você olhar para uma função, uma medida de desempenho que seja olhando internamente ou uma que seja olhando externamente, o desempenho dele na tarefa que você quer. Escolha bem a medida, certo? E olhe para a tarefa. Então, no fundo, não é só sentar e codificar, tem que pensar, tem que ter uma medida de desempenho, isso às vezes é difícil. Chegar numa boa medida de desempenho. Então, pronto, isso aí foi falando sobre o agente, né, sobre o que é o conceito de agente, como pensar o que é um agente racional. O agente racional, ele age no melhor da sua capacidade, visando otimizar a medida de desempenho. Para você escolher como planejar esse agente, é bom olhar o mundo onde ele vai estar inserido. Pode ser um robô inserido no mundo que é um prédio, as dependências internas de um prédio. É uma coisa. Pode ser um robô que está inserido num cenário de guerra, por exemplo, um terreno irregular, com guerra, com possibilidade de cair uma bomba a qualquer momento, passar numa mina. Então, você tem que olhar para o mundo e isso vai fazer diferença nas possibilidades de técnicas que você escolhe para o agente. A gente vai analisar o mundo com base nesses 4 critérios aqui: o desempenho, o ambiente, os atuadores e os sensores, né, que são as ações e as percepções. Certo? Isso ajuda a escolher as técnicas para criar o agente. E existe um mundo imenso de técnicas que eu não vou esgotar nessa disciplina, porque, inclusive, como eu falei, essa visão aqui é uma visão bem geral da IA. Ela engloba tudo que vocês já viram em aprendizagem de máquina, por exemplo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Um sistema de diagnóstico médico. Esse é um tipo de agente que eu quero criar. Eu tenho que pensar em medida de desempenho. Tem que ser quantos pacientes saudáveis talvez você tenha garantido a saúde dele, ou se você tem também minimizado os custos, porque talvez um diagnóstico ruim leva o paciente a gastar mais, leva um hospital a gastar mais, leva um plano de saúde a gastar mais. Se você deu um diagnóstico errado e o paciente não ficou bom, aí ele vai voltar e vai procurar outro médico, isso vai gerar mais custo para quase todos. Pode gerar processos judiciais, porque o seu sistema de diagnóstico deu um diagnóstico errado e a pessoa ficou pior. Então, tem que olhar tudo isso como medida de desempenho. Você pode olhar, né, para tudo isso. O ambiente, você tem que levar em consideração dados de paciente, de hospital, de equipe. Tudo isso pode ser o ambiente do seu sistema de diagnóstico médico, onde ele está inserido. É um ambiente que tem tudo isso. E os atuadores? Ele vai realizar... Prefiro pensar dos sensores primeiro. E os sensores, como é que ele recebe informação desse mundo, desse ambiente aqui? Pode ser entrada pelo teclado, dizendo sintomas, pelo mouse, clicando e dizendo, né, o que está acontecendo. Pode ser descobertas, eu acho que se refere a exames, você teve achados, teve alguma coisa fora do normal que apareceu no exame, aí você vai informar o sistema de diagnóstico, achado tal e tal, no exame tal. Tem respostas dadas pelo paciente, e etc. E os atuadores, que aí já é do sistema para o seu ambiente. Ele pode exibir perguntas, porque ele pode fazer mais perguntas, certo? O cara chega lá com uma dor de barriga, não sei o que, ele pode perguntar assim, mas como é que está a taxa dele de ferro? O sistema manda para o médico.
que a taxa de ferro pode ajudar no diagnóstico. Aí o médico vai, eita mesmo. Então pode dizer, faça um teste de ferro, das taxas dele de tais e tais substâncias no sangue. E pode também chegar e dar um diagnóstico. Diante de tudo que eu já recebi desse paciente, eu sei o que é, ele está com tal coisa. Pode indicar um tratamento, está na hora de tratar, e o tratamento é esse. É saída do sistema, certo? O sistema vai dizer isso. Então, pode ser uma indicação, olha, procure um especialista em outra coisa, porque eu sou um sistema limitado a tais coisas. O sistema de diagnóstico médico é um sonho, assim, da IA há muitos anos, já teve muitas tentativas, e até hoje, mesmo com a aprendizagem de máquina aí, com grandes resultados em vários domínios, até hoje ainda tem limitações, ainda tem dificuldades de criar um sistema de diagnóstico médico realmente confiável. Mas sempre aparece assim a ideia, certo? Aqui é a discussão da ideia de como o sistema seria pensado em termos de agente, ambiente, medida de desempenho e tal. Então, você pode ter um robô de seleção de peças. E pense um robô industrial fixo, que vai só selecionar peças. Então, ele vai tentar selecionar peças que funcionam das que não funcionam. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Seleção de peças, Então, o ambiente dele que ele vai perceber é uma correia que transporta peças. Feito aquelas... Não sei, o nome aqui está como correia transportadora, então vou chamar assim. Então, ele vai trazendo as peças, o robô vai só analisar e selecionar. Como é que ele vai selecionar? Ele vai ter câmera, vai ter algum sensor de angulação para ele saber como é que está o braço e a mão dele. E as ações dele são com braço e mão articulados, robóticos. E aí ele vai poder pegar e tirar peças ou não tirar, né? Se a peça estiver boa, deixa. Se estiver ruim, ele tira. E aí a medida de desempenho é quantas das peças estão em bandejas corretas. Na verdade, você pode pensar aqui em várias medidas, né? Mas ela tem a ver com quantas peças boas ele classificou como boas e quantas peças ruins ele classificou como ruins. É um problema de classificação. Pode aplicar aquelas medidas de desempenho da aprendizagem de máquina. E um agente instrutor de inglês, para ver só mais um exemplo, certo? Qual a medida de desempenho? Se a nota do aluno está aumentando, basicamente. Se a nota dele tem aumentado, o sistema instrutor está conseguindo ensinar o aluno. Qual é o ambiente? É um conjunto de alunos ou um aluno só por vez? Não entendi esse teste de agência. Tá. Pode ser que o ambiente aqui pode envolver assim uma agência específica que realiza testes de inglês, feito TOEFL, FCI, tem diversos testes de inglês. Mas eu não entendi como é que isso se encaixa como ambiente. Os sensores, a entrada pelo teclado, talvez a entrada pelo microfone, porque hoje não seria difícil você fazer um sistema para analisar a voz do aluno e ver se ele está dizendo a pronúncia correta. Certo? Ele pode ser um instrutor de inglês escrito e falado. Ele vai exibir exercícios, vai exibir sugestões, vai exibir correções. Talvez vocês conheçam aí um aplicativo chamado Duolingo. Basicamente, a ideia aqui é pensar o Duolingo como um agente inteligente. Pode ser encaixado. A ideia de agente pode se aplicar praticamente a qualquer sistema. É uma visão, como eu falei, assim, meio de metodologia. Então, eu posso pensar o sistema Duolingo como um agente. Então, quais são os atuadores? São os exercícios que ele mostra para a pessoa responder lá sobre inglês ou sobre qualquer língua, né? Que o Duolingo ensina várias línguas. E a medida de desempenho é se o aluno está progredindo. Se ele está sempre cometendo os mesmos erros, esse sistema não está bom. As informações que ele está mostrando, os exercícios que ele está mostrando não estão no nível adequado, por exemplo. Ele vai ter que escolher corretamente o que mostrar para o aluno de exercício, de sugestão e de correção
para poder o aluno progredir. Certo? Entrada pelo teclado hoje pode ser substituída também por entrada pela tela, né? Uma tela de sensível a toque. Ok, o ambiente. A gente vai analisar propriedades deles. Também são úteis demais para você pensar como desenvolver, construir o seu agente. Você vai pensar se o ambiente é único, aliás, é com um agente único, ou se é multi-agente. Nossa disciplina é sistemas multi-agentes, mas aqui estou vendo um material que abrange assim. Pode ter sistema que é um só agente, pode ter sistema que é multi-agente. Um agente único pode ser o da linha de montagem. O robô está só classificando as peças. É ele tratando as peças como mera entrada para ele, né? Aliás, os dados de sensores que vêm das peças são as entradas. Sistemas de aprendizagem de máquina, todos eles podem ser vistos como um sistema que é de agente único. É só ele e as entradas. Você dá a entrada, que é a percepção, e ele dá uma resposta. Pronto. Multiagente, aí já é um táxi, que pode ter o motorista de táxi. Olha só, esse material é antigo, mas hoje em dia já está surgindo, né? Táxi que dirige automaticamente. Então, vai ter o próprio sistema piloto lá, vai ter o passageiro, vai ter pessoas na rua. Então, é multi-agente mesmo. Tem outros carros. Tem o xadrez, que é um multi-agente diferente. É competitivo, bem engessadinho, né? Mas é multi-agente. Tem dos multi-agentes, tem multi-agente que é cooperativo. São vários agentes, mas trabalhando por um bem comum. Você pode colocar múltiplos agentes para distribuir pacotes para o endereço certo e distribuir para... A Amazon usa muitos robôs, né? Quando você faz um pedido, ele ir lá buscar nos armazéns e levar para o setor que encaixota e encaixotar e enviar. Tudo isso tem muitos robôs. Então, esses robôs são multi-agente cooperativo, inclusive cooperando com humanos, que podem ser vistos como agentes nesse contexto. O táxi, em parte, né? O táxi vai cooperar, mas o taxista e o passageiro querem a mesma coisa, assim, de chegar no lugar e tal. Mas não é totalmente cooperativo. Multi-agente competitivo é quando tem assim, um agente ganhar e o outro perder. Aí é o caso do xadrez. Multi-agente competitivo. Tudo isso são propriedades do ambiente ou até da tarefa que você vai realizar. Você pode pensar como propriedade da tarefa. Pode ter ambiente que é determinístico e estocástico. São vários critérios que eu vou apresentar aqui, certo? Para classificar os ambientes. Um ambiente determinístico quer dizer que o estado anterior e a ação que o agente realiza determinam o próximo estado. Certo? Determina e eu sei exatamente o que acontece. No xadrez, por exemplo. Eu sei como estava o tabuleiro. Faço uma ação, eu sei o que, vai acontecer com o tabuleiro na sequência. Ponto final. Exceto que em seguida vem outro agente e vai jogar e eu não tenho controle sobre ele. Tudo bem, mas o ambiente é determinístico quanto às ações dos vários agentes. Quando tem outro agente, pode ser chamado de determinístico estratégico. Ele é determinístico, mas eu faço uma ação e depois vem outros agentes aí fazer outras ações que podem fugir do que eu esperava, mas o que acontece no ambiente é determinado por essas ações. Agora tem estocástico, tem vários possíveis próximos estados e eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu faço uma ação e quando eu faço essa ação eu não sei o resultado 100%. É um ambiente estocástico. Eu posso saber uma distribuição de probabilidade. No simulador, a rigor, o simulador lá da RoboCup, ele tem um pouco de estocástico. Você manda ele fazer um turn para girar o agente. Ele pode passar direto da posição que você mandou. Você faz um turn de 90 graus, digamos. Ele deveria girar só 90 graus. Mas ele pode girar 95. Ele pode passar.
estejam preparados para isso. Aí você pega e faz outra ação para corrigir, certo? Se for o caso. Se você implementar direitinho, não vai ter que se preocupar muito, não. Tipo assim, você manda ele girar para a bola, ele gira para a bola e passou, não ficou alinhado. Na próxima iteração, você vai mandar ele girar para a bola de novo. Uma hora ele alinha. Então, isso é o estocástico. Tem ambiente que você não conhece ele, não consegue perceber, e aí ele parece estocástico do ponto de vista do agente, mas pode até ser determinístico. Mas, para todos os efeitos, seu agente vai pensar ele como estocástico, você vai aplicar técnicas de ambiente estocástico. Um táxi automatizado, ele tem algum grau de coisa estocástica aí, nem tudo depende das ações dele e dos outros motoristas e dos outros agentes. Porque pode acontecer falha mecânica, estocástica, é imprevisível, tem 90% de chance de dar tudo certo, mas tem 10% de chance de quebrar alguma coisa, de furar um pneu, de não sei. É menos de 10%, mas enfim, deu para entender. Tem ambiente não determinístico, aqui existem vários possíveis próximos estados. O não determinístico, o estocástico, tem alguma distinção aqui que eu acho que não vale a pena entrar muito, não. Não determinístico aqui, só você pensar em termos similares ao não determinístico de teoria da computação, certo? Que é similar ao que acontece na física quântica. Simplesmente não sabe qual é o estado real de uma partículazinha lá. Então, você trabalha com as duas possibilidades. Mas aí, eu acho que a gente não precisa pensar nesse caso, não, porque ele é muito teórico e raro na prática. Agora, o ambiente pode ser completamente observável, parcialmente observável. Eu até falei disso no slide anterior. Completamente quer dizer que os sensores detectam tudo que interessa antes de escolher a ação. Por exemplo, no xadrez, o agente tem acesso ao tabuleiro inteiro, então é completamente observável. Agora, parcialmente observável é quando você não sabe algumas coisas do ambiente que eram importantes, que ajudariam você a tomar a decisão, o agente. Né? Pode ser porque você não tem bons sensores, não tem os sensores que deveria, seus sensores têm alcance limitado, aí o ambiente é parcialmente observável. Você tem que lidar com isso com diferentes técnicas. Completamente, no caso do aspirador de pó, se ele conhece todos os quadrados e sabe se tem ou não sujeira em cada um, antes de chegar lá. Na prática, não é isso que acontece, né? Pode até saber o ambiente, mas não sabe se tem sujeira ou não. Ele vai ter que ir para lá, na prática. E o táxi é claramente parcialmente observável. Ele não sabe o que vai ter na próxima rua que ele entrar. Ele pode chegar lá e estar um trânsito. Mesmo que ele siga o Waze pode estar desatualizado. Acabou de dar um problema. Quando ele entra na rua, está com trânsito. Agora, o ambiente mais simples é quando ele é completamente observável. Ele está vendo tudo agora e é determinístico. Quer dizer que ele sabe o que vai acontecer no futuro se eu fizer ação X ou Y. Esse é o caso mais simples. Xadrez, por exemplo. Jogar xadrez. Fazer um agente que joga xadrez, quer dizer. Ambientes episódicos e sequenciais. Episódico é que o agente age de uma maneira assim que é desconectada da próxima vez que ele vai agir. Feito uma rede neural. Eu apresento aqui uma imagem, classifique. Aí ela classifica, pronto, acabou a interação com ela. A próxima vez eu vou trazer outra imagem, começou outro episódio, ela classifica de novo, não tem nada a ver com o que aconteceu antes, com a classificação de antes. Cada episódio é desconectado do outro, digamos assim. No sequencial, não. São ações que cada ação que eu vou fazendo vai transformando o ambiente e muda a realidade para mim na próxima interação. A próxima ação que eu vou fazer, ela acrescenta os seus efeitos às ações anteriores, né? E acontece uma coisa, uma dinâmica mais
rica, né, mais contínua. Esse é o caso sequencial. Identificar peças defeituosas, problema de classificação. Né? Para sequencial, jogar xadrez, você vai peça após peça movendo e vai mudando o tabuleiro todo, né? Criando uma sequência ali, um caminho no jogo. Dirigir um táxi também. Para identificar a peça, identificou uma, tá boa ou tá ruim? Não, tá defeituosa. Ok, próxima, tá boa ou tá ruim? Tá defeituosa. Tem nada a ver com o que ele classificou antes. Até são episódios que não afetam um ao outro. Os ambientes podem ser também essa tarefa que você está trabalhando. Você estático ou dinâmico. É assim, enquanto a gente está raciocinando, ele pode gastar algum tempo, alguns segundos. Não deveria, mas pode gastar alguns minutos raciocinando. O ambiente pode ficar parado esperando ele. É o caso do xadrez. Ou pode ser um ambiente dinâmico. O ambiente não está esperando você terminar de pensar, não. As coisas estão acontecendo. É o caso do táxi. Se o motorista, o piloto automático lá do táxi, demorar a tomar uma ação, ele deixa eu decidir o que é que eu faço agora. O sinal pode abrir, pode fechar, pode vir um carro, pode bater. O mundo ao redor não espera por ele, certo? Por ele tomar uma decisão. Tem o semidinâmico, que o ambiente não muda com o passar do tempo, mas o desempenho do agente sim. Pode ter xadrez, que a partida é meio assim. Talvez não no xadrez, mas tem jogo que, se você demorar a jogar, ou jogar mais rápido, isso afeta a pontuação. Né? Talvez alguma variante do xadrez seja assim. O ambiente não mudou, não, mas o seu desempenho mudou. Porque demorou. Deixa eu passar aqui rapidinho. Ambiente discreto e contínuo. Se vocês já pagaram matemática discreta, já deve saber o que são essas duas coisas. Não deveria ter dificuldade. Alguns devem ter pago comigo, talvez. Então, discreto é um número finito de estados bem distintos e tal. E contínuo é uma coisa que tem uma variação infinitamente suave. Dirigir um táxi, o tempo é contínuo, as posições dele no ambiente são contínuas. Ele não vai para o quadradinho, depois para outro quadradinho, não. Ele vai movendo suavemente, milímetro por milímetro, ou milésimo de milímetro por milésimo de milímetro. Contínuo, certo? No espaço e no tempo. E tem uma série de classificações, eu não vou ver todas, certo? Mas o ponto é o seguinte, deixa eu pegar um aqui, aleatória. Pôquer. Nem sei jogar, mas eu tenho ideia de que é com carta, você não vê as cartas do outro, então dá para classificar. Ele é observável, não é parcialmente, eu só vejo minhas cartas, eu não vejo a dos meus adversários. Certo? A tarefa de jogar poker. Se eu quiser planejar um agente para jogar poker. Ele é determinístico estratégico, quer dizer, a ação que eu tomo, o resultado é precisamente aquele. Se eu tirar uma carta e colocar na mesa, acho que tem alguma coisa assim, né, no poker. Vai acontecer o quê? Minha carta vai ficar na mesa. Visível, sei lá. Eu não sei as regras, mas o que eu fizer vai acontecer exatamente como eu pensei no mundo. Agora é um determinístico estratégico, depende também das ações dos outros. Ele é episódico, não é sequencial. Você vai ter várias rodadas com aquela mesma mão de cartas que vai sendo atualizada, né? Não seria sequencial se fosse assim, eu jogo uma carta, ou cada um joga uma carta, olha, acabou o jogo, pronto, começa de novo. Cada um joga uma carta, olha, acabou o jogo. Aí seria episódio. Ele é estático. Enquanto for a vez de um jogar, nada acontece no ambiente ali. Ninguém vai mexer nas cartas. É a minha vez de jogar, espera eu jogar. Ele é discreto, porque são cartas, né? O baralho deve ter 52, me parece. E agentes? É multi-agentes. Competitivo, por sinal. Né? Eu ganhar, os outros perdem. Então, esse é o poker. A ideia é pegar uma tarefa e classificar ela naqueles vários critérios que eu vi. Eu acho que todos apareceram aí. Né? Então, a gente vai ter técnicas específicas para realidades mais difíceis. Certo? Por exemplo,
poker, essas tarefas aqui, essas tarefas não, mas dos jogos, jogo de palavras cruzadas, xadrez, poker, gamão, é dos jogos mais difíceis. Certo? Demorou a ter IA que conseguisse um desempenho bom contra profissionais. Agora já tem. Não sei se ela é assim, nível de campeã mundial, mas ela já ganha de profissional. Foi construída com muita aprendizagem de máquina, por sinal. Que é um ambiente difícil, ele é parcialmente observável, não vejo tudo. Tem vários agentes envolvidos. Sequencial. Ela é difícil em quase todos os critérios aqui, exceto que ela é discreta, isso simplifica. E é estático, isso também ajuda. Um dos mais difíceis de todos seria dirigir um táxi. Mesmo assim, a gente tem visto, né, surgirem aí os carros autônomos. Que o ambiente é parcialmente observável, é estocástico, sequencial, é dinâmico, enquanto o piloto automático está raciocinando, o mundo está se transformando. É contínuo e é multiagente. É das mais difíceis de todas aqui. Agora, curiosamente, essa que não parecia ser tão difícil, mas ainda não tem um resultado bom que permita você comercializar isso ainda. Nas imagens, beleza, tem coisa muito top aí. Seleção de peças dá para fazer por análise de imagem, deve ter coisa também boa. Tem sistemas que ensinam, que selecionam qual lição ensinar para as crianças, para fazerem elas aprenderem, que dão resultados bons. Então, até isso também já tem tido resultado bom. Certo? Mas vamos lá. Aquilo ali ajuda você a pensar se o ambiente é mais difícil, mais fácil, que técnicas você usa para cada realidade. Mas vamos ver o que a gente viu até aqui. A gente viu o minimax e variações, né? Busca com poda, etc. Busca com corte, né? Com poda heurística, etc. Então, ele serve para multi-agente, especificamente para 2 agentes. Mas existe versão para mais. É para ambiente determinístico estratégico, você sabe o que acontece com a sua ação, mas tem também o adversário. Completamente observável, você vê todo o tabuleiro, por exemplo. É sequencial, é estático, não muda enquanto você está raciocinando. É discreto. Então, ele é para uma realidade bem simples, um tipo de tarefa bem simples, minimax. Tem extensão que consegue lidar com múltiplos agentes, mais de 2, né? Com ações de resultados não determinísticos, por exemplo, tem um dado que você lança, e não determinístico o resultado, porque tem um dado no meio, você lança dados. Eu acho que essa é uma diferença entre o não determinístico e o estocástico, certo? Você, no estocástico, tem uma distribuiçãozinha de probabilidade. O não determinístico é tipo, tem um dado que você lança que vai mudar totalmente, talvez, a realidade para você. Mas, no fundo, o não determinístico acaba que pode ser também modelado como uma coisa estocástica, com distribuição de probabilidade. É só uma reflexãozinha, certo? Não determinístico e estocástico não é tão diferente assim. Aí a gente viu máquinas de estados. E eu troquei a ordem das aulas, mas vamos ver em breve behavior trees. Estão na mesma categoria, certo? Elas são técnicas que lhe ajudam a organizar a concepção do agente. Lembra que eu disse? São tipo design patterns, como você organizar o código, como você organizar a concepção, tipo assim, projetar no papel o seu agente. As duas técnicas são assim, tem essa característica. Todas elas agrupam comportamentos simples, agora são maneiras diferentes que elas usam para agrupar. Mas, em essência, elas servem para problemas similares, têm um potencial de aplicação similar e é bastante geral. Um detalhe assim, que Behavior Tree teve uma aceitação melhor, se diz que ela é melhor para comportamentos mais complexos do que máquinas de estados. Mas, em termos das
características das tarefas, aplicação bastante geral, as duas. Só que, tipicamente, você vai aplicar em alguns dos casos mais complexos, assim, até certo ponto. Quando é multi-agente, sequencial, dinâmico, quer dizer, o agente está raciocinando e o mundo está alterando. Tem que agir rápido, pensar rápido. E contínuo. Por exemplo, o Robocop 2D é tudo isso. Ele é multi-agente, é sequencial, é dinâmico, é contínuo. Essas técnicas se aplicam em situações assim. Games, jogo de tiro, por exemplo, em primeira pessoa, que essas técnicas já foram utilizadas, né, pelo exemplo que eu dei até de máquina de estados no jogo de Quake, sei lá. Também eles são multi-agente sequencial, dinâmico e contínuo. Você pensar que cada personagem, NPC ou humano, são agentes. Então, elas são bem gerais. Agora é o seguinte, ela não é um algoritmo que resolve para você. Vou implementar esse algoritmo, tá para rodar e ele resolve para mim. Não. É uma maneira de estruturar o seu código e ajudar você a pensar, mas é você que cria o projeto da sua máquina de estados, por exemplo, e você tem que codificar da sua cabeça cada estado, cada comportamento. Então, a gente tem uma variedade de coisas assim na área de sistemas multi-agente. Tem coisa que é um algoritmozinho que resolve para você, tipo Minimax. Certo? Você pode aplicar a aprendizagem de máquina e considerar isso uma perspectiva de agente. Aí você está treinando um agente. Você faz um treinamento de agente. Inclusive um treinamento mais ainda com cara de agente, que é o aprendizagem por reforço. E tem coisa que, assim, só dá a estrutura geral para você projetar e desenvolver da sua cabeça, com bastante esforço, com bastante criatividade, os detalhes desse comportamento. Então, esse é o caso das máquinas de estados e behavior trees. Ela dá uma ideia geral de como você faz a concepção, como você organiza o código. Mas criar um código inteligente, interessante, é com você. Certo? E é isso. É uma aula que poderia ter sido a primeira, mas como eu falei, né, eu quis começar com as técnicas. Tem uma vantagem de eu apresentar agora, que é o fato de que vocês já viram algumas técnicas e conseguem analisá-las à luz do que eu apresentei aqui. Tá bem, gente? Querem fazer alguma pergunta? Opa, Deu quem para falou? entender. Porque muita coisa dessa parte a gente viu também em IA. Aí já ajuda um pouquinho Certo, também. certo. Mas deu para entender certinho, tá? Foi ótimo. É verdade, inteligência artificial muitas vezes seguem os primeiros capítulos, né, do livro do Russell e Norvig. Russell e Norvig. Vocês já devem ter visto isso. Mas agora a gente vê isso, certo? Para entender melhor a perspectiva de agentes. É uma maneira de olhar, paradigma para você olhar, para você analisar sistemas e desenvolver sistemas. Certo? Sistemas que não são assim muito encaixotadinhos assim. O que é que você quer fazer? Não, é um sistema que cadastra isso, consulta. Não, não é tão encaixado. É um negócio mais complexo. Vou fazer um sistema que joga futebol. Eita, joga futebol é um negócio complicado. Não vamos pensar aqui. Vamos usar o paradigma de agentes para pensar isso. Vamos pensar como é o mundo. Aí tem todos aqueles critérios para pensar no mundo, na tarefa ou no ambiente, né? Vamos pensar o que é uma medida de desempenho no futebol, diferença de gols. Quantos gols eu fiz a mais do que o outro time? Como é o ambiente? Quais são os sensores e atuadores, né? No caso do Robocop 2D, sensores. Vocês têm o campo todo como percepção para vocês. Mundo completamente observável, olha só. Do jeito que eu forneci para vocês por meio da biblioteca, ele é completamente observável. Vocês têm o campo todo. Atuadores, ações de girar, correr, chutar, variando a intensidade, né? Basicamente só isso.
O goleiro tem uma ação de agarrar, mas não funciona bem. É melhor usar o kick, o chute, para defender a bola com o goleiro. E o mundo é como? É multiagente, é cooperativo e é competitivo, porque tem time e tem competição. Determinístico ou estocástico. É meio estocástico no RoboCup 2D. Tem ação que você gira e ela passa um pouquinho do ponto. E existe uma pequena probabilidade assim, associada a essa imprecisão. Completamente observável, parcialmente observável. Era para ser parcialmente observável no simulador original, mas eu forneci para vocês tudo. Então, vocês vão criar um agente numa perspectiva completamente observável. Ô, professor. Sim, diga. Não, é que eu fiquei meio confuso. Tipo, o simulador ele vai dar a percepção do ambiente todo, para os jogadores. Não é só, tipo, do que tá na frente dos jogadores, não? O simulador original, ele dá só dentro de um certo range, só que está na frente dele, né? Mas a biblioteca que eu criei foi justamente para facilitar. E eu facilitei nisso também. Facilitei ao dar a percepção do campo todo. Tem lá uma classe Field Perception. Se você ver a aula passada, eu explico no código lá como é que você pega esse Field Perception. Sim. Entendi. É Perceive Field. Perceba o campo. E nela vai vir tudo. Cada jogador sabe onde estão todos os outros. Sabe como é que está todo o campo de futebol. Professor, Ele é tipo onisciente para o jogo. Diga. a versão de Bruno também tá onisciente? Ele usa a biblioteca. Ah, certo. É por meio da biblioteca que... Aí entenda, certo? O agente recebe essas percepções todas, mas como ele vai agir, ainda assim é uma decisão difícil. Ele percebe tudo, mas isso garante que é fácil escolher a melhor ação? Não garante. É super complexo o futebol. E é massa por conta disso. É muito complexo. Certo? Só finalizando, é um mundo sequencial. As ações deixam consequências para o futuro. É dinâmico. Se a gente passar muito tempo processando, o outro time está agindo, certo? Ele não espera por você. É contínuo. Para todos os efeitos é contínuo. Apesar que no computador tudo é discreto. Mas é uma variação tão pequena que a gente trata como contínuo, nesse caso. E é isso. Então, você quer fazer uma tarefa, classifica quanto a essas propriedades aí, para ter ideia do nível de dificuldade, para poder escolher melhor a técnica. Pronto, isso encerra a exposição do assunto. Queria falar só mais um pouquinho sobre o projeto. Eu decidi mudar um pouquinho as exigências para o projeto. Eu ia querer que a primeira versão do projeto fosse usando Behavior Tree. Como está muito em cima, e é um projeto desafiador de todo jeito, eu vou querer que essa primeira versão seja máquina de estados, mas se fizer Behavior Tree, eu posso dar alguma pontuação adicional. Mas a primeira versão do projeto com máquina de estados. Segunda versão do projeto, eu vou decidir, mas talvez eu force, certo? Todos fazerem com um agente baseado em utilidade. Por que agente baseado em utilidade? Porque foi a técnica que, na indústria dos jogos, pelo menos, superou o Behavior Tree. E eu queria fazer uma experiência. Todo mundo usando agentes baseados em utilidades. Para ver se ajuda, se vocês vão dizer que foi positivo. De certa forma, houve na indústria dos jogos a progressão. Máquina de estados, Behavior Tree, agente baseado em utilidade. Então, faz o primeiro com máquina de estados, vamos pular esse intermediário, e a gente faz baseado em utilidade. Mas eu vou decidir o futuro. O presente é
vocês vão fazer um time baseado em máquina de estados. Você já tem um material que ensina a fazer um time baseado em máquina de estados. Só que eu quero que fique bem descentralizado mesmo. O material lá de games, ele tem uma classe centralizada, compartilhada pelos agentes. Não pode ter isso, certo? Não quero que compartilhem objetos. Pense cada agente como se estivesse rodando numa máquina separada, como se fossem robôs. Eles não compartilham objeto, não pode. Pense não só como thread, mas como processos em computadores separados mesmo, como se fossem robôs. Tem que fazer um código que trabalha como se fosse assim, certo? Robôs separados. Não é tão difícil de adaptar. E tentem ir além, porque aquele tem muitas falhas. É super interessante, mas ainda tem falhas. Fica um jogador só agindo e os outros parados. Vocês têm muita oportunidade de melhorar e eu quero que melhore. Certo? Mas vai ser baseado em máquina de estados. O professor, mas nesse caso, por exemplo, os jogadores, por exemplo, tem zagueiro, goleiro, atacante, vai estar tudo dentro de uma classe só, né? Um jogador player, que nem nos exemplos. Ou pode Não criar mais de precisa classe? ser. Não precisa ser uma classe só, não. Você pode criar classes diferentes. Cada classe representa uma faixa do campo. É claro que você não vai fazer um de lateral direito e outro de lateral esquerdo, né? Eu acho que dá para fazer uma só de laterais. Caso você queira fazer laterais. Eu quero dizer mais. Aí você instancia a classe adequada dentro da sua classe team. Porque a hora de lançar o time é centralizada, né? Existe uma classe time que lança os jogadores, desculpa. Lança o time também. Então ela Certo. que instancia a classe que vai ser cada jogador. E aí ela pode ver pelo número do uniforme. Até fiz uma adaptaçãozinha no simulador para ele mandar o número do uniforme. Ela manda o número de 1 em diante, sequencial. 1, 2, 3, 4. Aí você pega pelo número e instancia a classe. O número 2 vai ser meu lateral direito, 3 zagueiros, 4 zagueiros, 5 volantes, 6 lateral esquerdo. Mas nosso time vai ter, eu vou limitar, certo? Eu acho que eu vou deixar 6 jogadores de linha e 1 no gol. O que acham? Feito Pode só ser. site, né? Em outro semestre eu fazia 5. 5 na linha e 1 no gol. Nesse vão ser 6. Aí vocês veem como vocês dividem as funções dos jogadores. Eu quero que tenham funções distintas. Não, 4 e 1 é pouco, Edvaldo. Em outro semestre foi 5 e 1. Eu quero dar possibilidades para vocês, porque se vocês quiserem, o exemplo que tem lá, ele usa uma classe só, uma máquina de estado só, para todas as posições do campo. Né? Dá para ser. Mas eu acho que você pode dividir melhor. Pelo menos ter uma classe de zagueiro, que eu acho que é um comportamento bem distinto dos outros. E a classe dos que fazem do meio para frente. E dentro dessa classe, ela pode ter decisões do tipo, estou longe da bola, então eu vou ficar aqui no posicionamento estratégico. Você faz o posicionamento estratégico. Ou então, estou bem posicionado para receber a bola, então eu vou pedir a bola, vou correr para o gol. Estou perto do gol, vou pedir a bola para chutar para o gol. Uma classe só que lida com todas essas possibilidades. Mas crie pelo menos uma distinção de zagueiro do restante. E goleiro também, né? Goleiro tem que ser uma classe separada. Não tem para onde correr. Eu vou descrever esses requisitos, certo? Vão ser requisitos para o projeto. Vou descrever de hoje para quinta. E quinta eu faço, acho que mais uma aula assim, prática de acompanhamento, para a gente trabalhar como é que faz um agente baseado em máquina de estados nesse simulador. Apesar que eu acho que o documento lá de Bruno explica. Comecem a se organizar, eu quero no máximo dupla de 2 mesmo, no máximo, certo? Pode ser dupla de 1 também. Dupla de 3, não. Tô brincando, certo? Eu sei que dupla de 2. Mas não quero mais do que 2. Individual ou dupla. E pronto, eu escrevo esses requisitos mais tarde para vocês, certo?